Luffy, Zoro e Sanji finalmente sobem até o Reino dos Gigantes para enfrentar Imu e os Cavaleiros Sagrados. Além disso, Loki pede para ser liberto após ver o poder imenso de Imu-sama. Então, se você quer saber tudo sobre o capítulo 1151 de One Piece, chamado Já Chega, deixa isso comigo. Então, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. O capítulo começa exatamente onde o último parou, com Dory e Brog sendo transformados em demônios pelo Imu, e após isso, eles ficaram completamente diferentes, tanto fisicamente quanto suas mentalidades. Eles agora estão seguindo fielmente as ordens de Imu e estão planejando tirar a vida de Jarou, o ancião de Elbaf. O gigante Kashi então corre desesperado para a frente dos dois e implora para que os dois voltem ao normal. Ele fala que Jarou é o guerreiro mais velho do mundo e que é uma lenda viva e que todos os gigantes, inclusive os próprios Dory e Brog, sempre o admirou. Porém, Brog responde que isso não importa, que esse gigante que eles sempre o idolatraram é apenas um velhote quebrado. Por isso, será ele com Dory quem dará um fim a Jarou, e após isso, os dois reinarão como reis de Elbaf. Dory então grita que Elbaf não precisa de ídolos nem de deuses, e que é hora de despertar uma nova era de guerra, uma era governada pelos fortes. Kashi então fica completamente em choque com isso. Ele grita perguntando o que aconteceu com eles, que eles nunca diriam algo assim, mas um outro gigante se aproxima e fala para Kashi ficar longe deles, já que eles não são mais pessoas, que eles se tornaram demônios sem nenhum âmago. Porém, assim que esse outro gigante afasta Kashi, ele próprio se aproxima dos gigantes demônios, e então, de repente, um círculo mágico aparece embaixo dele e ele fica preso, com ele também sendo virado de cabeça para baixo e se tornando um demônio. E nesse exato momento é mostrado um tabuleiro com várias peças pretas, e uma peça branca que se vira e se torna preta. Ou seja, essa peça branca era o gigante, e ele acabou virando uma peça preta, também se tornando um demônio. E bom, esse tabuleiro nada mais é do que um jogo chamado Reverse. Nesse jogo, cada lado começa com duas peças, ou seja, duas peças brancas e duas peças pretas. E sempre que você encurrala uma peça oponente, colocando duas peças suas formando uma linha, seja vertical, horizontal ou diagonal, você consegue transformar essa peça encurralada na sua cor, fazendo ela se virar. Então, basicamente, a técnica que o Imu usou, chamado Dome Reverse, é similar ao tabuleiro do jogo Reverse, podendo transformar todos em demônios quando encurralados. Ele então escolheu Dory e Brog como suas peças iniciais, e todos aqueles que ficam entre os dois imediatamente se transformam, e esses transformados também podem transformar outros, simplesmente ficando um de cada lado. Inclusive, podemos ver no tabuleiro, na hora em que o gigante se transforma, que um outro gigante já transformado ficou atrás dele, e com Dory e Brog que estavam na sua frente, isso encurralou, criando uma linha diagonal entre eles, o que acabou ativando a técnica de Imu, também o transformando. É por isso que no capítulo anterior, todos os gigantes que ficaram entre o Dory e o Brog acabaram se transformando. Porém, isso já nos dá uma dica de como fazer os gigantes voltarem ao normal. É apenas os gigantes que ainda não se transformaram, que são as peças brancas, encurralarem os gigantes transformados, fazendo suas peças pretas virarem e voltarem a ficar brancas. Então basta cada um ir de um lado, formando uma linha com gigantes demônios no meio. E assim é possível fazer com que eles voltem ao normal. Após então ser transformado, Dory e Brog junto com os outros gigantes demoníacos começaram a atacar os gigantes que ainda não tinham se transformado, forçando todos a correrem por suas vidas. Eles comentam que é melhor recuar, já que até o Gaban foi derrotado. Nesse exato momento, Ripley, que havia chegado no local, ouve isso e grita dizendo para o Colon aguentar que sua mãe está indo salvar.
A cena então muda para as crianças que continuam andando forçadas, enquanto são protegidas por espinhos. Eles ouvem por meio de uma transmissão que está acontecendo em Elbaf que alguns gigantes se tornaram demônios, e então eles imaginam um demônio e ficam com medo disso. Nesse exato momento, da fenda do pesadelo criado por Kiringan, sai um demônio idêntico ao que as crianças imaginaram, além de vários outros. Esta fenda do pesadelo está diretamente ligada às crianças e tudo o que elas tiverem medo irá se manifestar. Kiringan também toca uma trombeta, gritando para todos os pesadelos derrotados se levantar, já que a morte não existe para eles, e assim todos aqueles que tinham sido derrotados pelos gigantes se levantam novamente, fazendo Kiringan rir dizendo que o pesadelo em Elbaf não terá fim. E então nos é revelado a verdadeira aparência do Cavaleiro Sagrado Kiringan, que agora está em sua forma híbrida. Ele é um homem de cabelos escuros, olhos malignos e dentes pontiagudos, e sua fruta é revelado ser a zoa mítica do Kirin, como eu já havia teorizado com vocês. Kiringan então diz que agora que esta pessoa chegou, se referindo obviamente ao Imu, que ele não irá se segurar, e então ele manda os seus pesadelos devastarem Elbaf, gritando que tudo isso é culpa do próprio Elbaf, já que foram eles que trouxeram esses monstros para o mundo. Nami e os chapéus de palha amarrados, então vem aquele enorme número de monstros pesadelos e ela comenta que agora tem muito mais deles. Jinbei então diz que as coisas saíram completamente do controle, e já o Sop está completamente perplexo com Dory e Brog, gritando para eles que Elbaf é a terra natal deles, para eles pararem de agir assim, e também até mesmo diz que suas formas estão muito bizarras e não carrega nenhuma honra. A cena então muda para os gigantes que foram salvar as crianças, porém apesar de seus esforços, eles não conseguiram fazer nada, já que as crianças estão sendo protegidas pelos espinhos dos Sommers e pelos monstros pesadelo. Porém, apesar de tudo, eles ainda não desistem e começam a tentar encontrar uma maneira de salvá-las, afinal, aquelas crianças são seus filhos. Enquanto isso, Sommers e Kiringan começam a conversar com Imu por meio de uma transmissão. Sommers pergunta a Imu até onde eles continuarão com isso e Kiringan diz que o tabuleiro já está ao seu favor, se referindo ao jogo Reverse, com os gigantes sendo transformados em demônios. Kiringan também diz que os pesadelos que ele criou são feitos de pura malícia, e se deixar que eles enfureçam, eles acabarão se autodestruindo, mas Imu apenas ordena a eles para continuar avançando até que se quebre. Os dois cavaleiros sagrados então perguntam o que deve se quebrar, e Imu responde que é o espírito de Elbaf. Imu também diz que se o antigo rei de Elbaf, o Harald, não tivesse falhado em sua missão, esta nação há muito tempo já estaria sob o seu domínio, nos revelando que Imu tinha um acordo com o Harald, mas a sua falha foi justamente ter sido morto pelo Loki, seu próprio filho, o que nos dá uma base de que o Loki não é um vilão, mas sim o seu próprio pai, o rei de Elbaf. E se você quiser entender toda essa história, eu fiz um vídeo explicando sobre tudo isso, e que a verdadeira vilã sempre foi a Madre Carmel. E foi ela quem fez Harald trair sua própria terra pelo governo mundial. Então vou deixar o vídeo passando aqui no card caso você queira ver. A cena então muda para o submundo alguns minutos antes, quando Gaban é jogado do precipício e Chopper pula atrás para salvá-lo. Chopper então, enquanto está caindo, fica desesperado gritando que pulou sem pensar, mas rapidamente ele se recompõe e diz que precisa salvar o Gaban. Ele então usa sua forma Guard Point para diminuir o impacto e impedir que Gaban bata com tudo no chão, e assim os dois conseguem cair em segurança. Enquanto isso, lá embaixo no submundo, Hyruddin está discutindo com Loki. Hyruddin pede para Loki se explicar sobre ele ter matado seu pai, mas Loki diz que se ele quer ouvir sobre isso, vai ter que se ajoelhar. Mas Hyruddin apenas grita que ele matou seu pai, e Loki imediatamente rebate, dizendo que era o seu pai também, o que mostra que Loki não fez isso porque quis, ele parece que gostava realmente do seu pai.
ou pelo menos o respeitava. Mas, de repente então, Luffy diz que o Chopper acabou de cair no submundo. Ele não o vê caindo, apenas o sente. Loki então diz que Luffy tem razão, e que alguma coisa acabou de cair, e que foi bem perto de onde eles estão. Luffy então, enquanto comia um pedaço de carne, se pergunta como ele sabia que foi o Chopper quem caiu. Nem mesmo ele sabe o motivo disso, mas também diz que tem outra pessoa machucada com o Chopper. O que mostra que o haki da observação do Luffy está muito melhor que antes. Sanji e Zoro então dizem que se eles caíram lá de cima no submundo é porque aconteceu alguma coisa, e é bom ir se encontrar com eles. Eles então perguntam a Gerd e Goldberg se eles querem que tragam algo no caminho, e imediatamente Loki responde dizendo que ele quer algo, mas Gerd rapidamente diz que não irá libertá-lo, fazendo ele se decepcionar dizendo que eles não precisam ser tão sérios assim. De repente, então, o seu Dendemushi começa a tocar e era o seu amigo Moça. Loki então fala bem baixinho que ele está ocupado, para eles conversarem depois, já que ele não quer que os outros ouçam. Mas Moça apenas diz que será breve. Ele também diz que está ocupado, mas que quer falar apenas uma coisa. Ele fala que não conseguirá usar o Dendemushi por um tempo. Ou seja, ele ficará um tempo sem ligar para o Loki. Isso deixa Loki preocupado, perguntando se aconteceu alguma coisa, mas Moça apenas diz que no início ele sentia medo do Loki, mas depois suas conversas lhe trouxeram paz, e ele não trocaria isso por nada, e apenas queria agradecer por isso. Loki então entra em pânico e grita perguntando se por acaso aquela coisa horrível voltou, mas Moça apenas diz que está bem, para não se preocupar com ele, mas Loki continua perguntando, dizendo onde que é, e Moça apenas muda de assunto, agradecendo por tudo, e então desliga o Dendemushi. Com isso, Loki fica decepcionado. Ele olha para Gerd que estava ouvindo a conversa e grita com ela para não contar isso para ninguém. Mas Gerd apenas diz que é bom saber que ele encontrou uma amizade no submundo. Mas então, de repente, Harujin junto com Luffy, Zoro e Sanji chegam correndo. Harujin grita para Gerd que tem um homem ferido e ela precisa tratá-lo. Luffy vê aquele senhor, o mesmo que ele enfrentou pela chave, e diz que ele parece ser muito famoso em Elbaf, e fala que Chopper fez um bom trabalho em salvá-lo. Porém, Harujin então revela que aquele era Scooper Gaban, deixando Luffy extremamente chocado com o fato dele ter sido da tripulação do Rei dos Piratas, dizendo que o Shanks deve conhecê-lo. Harujin então diz que Gaban era o terceiro mais forte do bando, fazendo Zoro admitir que ele era muito durão. Mas de repente então, Gaban começa a se mexer. Todos então correm para ver o que ele queria dizer, e com muito esforço, ele apenas diz que era o segundo mais forte, fazendo todos perceberem que ele não deixou essa passar. E bom, muito provavelmente Gaban e Rayleigh era como Sanji e Zoro, ambos disputando para saber quem é o mais forte. Eles deveriam ter uma rivalidade, e é por isso que Gaban falou que era o segundo, quando foi dito que ele era o terceiro. Chopper então corre até o Luffy e, assustado, fala que as coisas lá em cima não estão nada boas. Ele fala que há poucos inimigos, mas eles fizeram as crianças de reféns e ninguém consegue sequer encostar um dedo neles. Chopper também diz que tem um monte de monstros à solta. De repente então, um haki extremamente poderoso, liberado no reino solar acima deles, pode ser sentido mesmo no submundo. Esse é o haki que Mu liberou no capítulo anterior, já que nesse momento está se passando poucos minutos antes. Ao sentir esse haki, Zoro, Sanji e os gigantes ficam assustados. Harujin então grita para todos subirem no navio que eles vão voltar nesse exato momento, porque Elbaf está em perigo. Luffy então fala para o Chopper para deixar com ele, e Loki, sorrindo, apenas pergunta de quem é esse haki absurdo, dizendo que eles irão precisar do seu poder. E bom, Luffy finalmente está indo para enfrentar Imu, e uma batalha entre eles deve acontecer. Além disso, tem a chance de Loki ser liberto, mas eu acredito que ainda não.
Hyrule não deixará libertar o Loki, não até ele esclarecer tudo o que aconteceu e explicar que seu pai estava tramando com o governo mundial e que ele não o matou porque queria, mas sim porque precisou. E bom, galera, finalmente Luffy, Zoro e Sanji estão chegando para lutar contra Imu e os Cavaleiros Sagrados. Finalmente Nika e Imu ficarão frente a frente. Além disso, é muito provável que Loki seja liberto ainda nos próximos capítulos, já que seu poder vai ser essencial para enfrentar Imu e os Cavaleiros Sagrados. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou e quiser receber os próximos capítulos assim que eles forem lançados, então se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo novo de capítulo que eu vou continuar trazendo aqui para vocês. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!